Salve, salve! Está começando o episódio 186 do Comunicando e Andando, nosso podcast que não ousa ficar parado. Eu sou o Nando, host oficial do Comunicando e Andando e fundador também desse podcast que leva conteúdo de comunicação e negócios para você aí que é empresário e quer pegar um insight diferente. Hoje tem 2 Fernandos na mesa, 2 publicitários. Tem que sair alguma coisa daqui hoje, então. Mas antes disso, deixar um abraço pra galera da Somos Produções, que é onde a gente tá em loco gravando esse episódio. Então, se tu quer gravar o teu conteúdo, chama os caras que a qualidade tá garantida. E um abraço pra você que nos acompanha toda terça-feira, 20h30 no canal Marketing. A gente tá aí levando conteúdo sempre de qualidade e deixamos aquele abraço pra você que nos acompanha no canal Marketing. Vou trazer o nosso convidado pra mesa. Já dei o spoiler, né? Fernando, estamos em dose dupla hoje aqui na mesa. Fernando, primeiro, obrigado por ter topado esse bate-papo. O Fernando, que é presidente da ARP, Associação Rio Grandense de Propaganda, e também sócio da Integrada Comunicação. Fernando, primeiro, obrigado mais uma vez e bem-vindo ao Comunicando. Não, obrigado, eu agradeço, tenho acompanhado, né, principalmente depois que o Carlos Eduardo, o Palhares, o Paulista, esteve aqui. Grande o Paulista fez o Comunicando por Dentro por 30 episódios. Teve uma playlist aí com a gente. Isso, uma pessoa muito bacana, um profissional talentoso, um colega de faculdade, um amigo, vizinho. A gente tem uma trajetória de família bacana. E, bom, tenho acompanhado e sempre pensando, pô, um dia os caras me convidam, né? E aí pintou o convite, não tinha como não estar aqui. E estamos aí, né? Fernando, antes da gente entrar no assunto da comunicação e, enfim, trazer a tua história, a gente gostaria, e sempre tem aquelas pessoas que não te conhecem, quem é o Fernando e onde que inicia a tua jornada no mundo dos negócios? Tá, eu sou Fernando Silveira, eu nasci no interior, vim de lá, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, por querer fazer... porque tinha um desejo de consumo, e meu pai me disse que para realizar eu teria que trabalhar. Eu fui atrás, fui trabalhar, comecei a trabalhar no Banco do Brasil, aprendi muita coisa, inclusive o começo na comunicação, que era operar um telex, né? O Banco do Brasil uma estatal, então para operar o telex tinha que ter um curso, enfim, aquelas coisas. Era alguém contratado, eu ia lá, olhava, achava aquela máquina incrível, peguei manual, aprendi. E numa infelicidade da profissional que estava ali, teve que sair por uma doença e eu então assumi, assim, para o olhar incrédulo dos mais velhos. Assim. Terminei, saí do Banco do Brasil, fui para o Itaú porque operava a Telex. Então, Telex é para os mais novos, né? Telex é uma máquina de escrever que mandava a mensagem direto para outra máquina, via... código de telefone, né, via linha telefônica. E a gente fazia ordem de pagamento, né, ou seja, pague-se essa ordem em tal lugar, fazer uma compensação, como se fosse um cheque, mas fazia a ordem. Cheque também é uma coisa que já está antiga, mas enfim. Um Pix. É como se fosse um Pix, exatamente, mas via uma mensagem bem mais lenta e que tinha um local para te ir lá retirar ou acreditar na tua conta. Retirar em espécie ou acreditar na tua conta. Espécie também é uma coisa que está ficando antiga. Está ficando antiga. Ou seja, o que eu fazia tá antigo. Não existe mais. Não existe mais. E aí vim para cá para fazer engenharia civil. Uau. Saí lá de Santa Rosa, vim para Porto Alegre fazer engenharia civil. Comecei engenharia civil aqui e um determinado professor de física me disse que as perguntas não eram adequadas para um engenheiro. Eu não ia mal em engenharia, ia relativamente bem, fazia boas notas em cálculo, geometria. Ele me entregou um papelzinho e me sugeriu conversar com um primo dele, que era da Famecos. Fui lá, fiz uma aula, olhei aquele ambiente e fiquei por lá. Cheguei a fazer as duas rapidinho, assim. Fui fazer um estágio, me dei conta que tinha que fazer um estágio rápido, porque, querendo ou não, tu começa uma faculdade, toca 4 semestres de faculdade, tu já tá 2 anos para voltar, né? Naquela época existia uma cobrança da idade, né? Das escolhas e tal. Era muito difícil tu largar. Eu tenho 54 anos, né? Então eu tô falando de final dos anos 80, início dos anos 90. Então era complexo, assim. Existia uma exigência de formação
o quanto antes. Acho que hoje está um pouquinho diferente. Bem diferente, eu acho. Poder de decisão. Aham. Eu acho que as pessoas têm que viajar antes, terminar o colégio, fazer outras coisas para depois decidir o que fazer. E, bom, eu entrei na Martins Andrade como era para ser planejamento. Me colocaram para fazer uma pesquisa sobre raspadinhas no centro, a diretora de planejamento. E aí eu detestei fazer abordagem. Pegar uma pranchetinha e fazer abordagem. Raspadinha é raspadinha. Raspadinha. Acho que isso ainda existe em Acho que algumas tem. campanhas, porque Isso. no mercado acho que não tem mais. E aí, cara, voltei pra agência e disse, não quero fazer isso. Esse planejamento, isso eu não quero. Eu tinha entendido que o planejamento era uma outra coisa. Não, é uma outra coisa, mas para fazer outra coisa tem que entender como é que se aborda. Cara, não gostei. E eu já estava escrevendo coisas. E aí tinha uma DA, né, diretora de arte. Só faz uns textinhos legais. Quando a gente precisa de uma coisa aqui, a gente pede para ele e faz. Eu acabei ficando. E aí comecei minha carreira na Martins. Passei pela Símbolo. Martins não existe mais. E, aliás, Martins deixou de existir porque foi para dentro da Integrada, anos depois, né, muito tempo depois. A gente fez um negócio e a parte comercial da Martins foi para dentro da Integrada. Eu passei pela Símbolo, também, que é uma agência que também não existe mais, mas que atendia governo do estado bastante, assim, fiz muito Banrisul. De lá fui para Santa Catarina, e aí trabalhei na Artplan Sul, que é a Artplan dos 3 estados do Sul. Uma experiência magnífica, assim, como profissional, como redator, como criativo. Passei pela WG, pela Quadra. Na Quadra eu fui ser diretor de criação. E resolvi sair para montar um estúdio de criação, tá? Lá. Eu dava aula na Unisul também, de redação publicitária. Aí fui montar o estúdio, 6 meses, e um amigo Quando a gente mora em Florianópolis, os amigos são os que vão no inverno, não são os que vão no verão. Os que verão só explorar. Não, verão qualquer um vai. O cara que vai no inverno. E o Eduardo era um cara que ia no inverno. O Eduardo Chefe, que trabalha hoje com dinâmica de grupos e tal. Um cara bacana, assim. Até uma dica legal Boa dica. Para trazer. E aí o Eduardo, numa dessas idas, cara, quem sabe a gente monta uma agência e tal. E a gente veio. E é engraçado estar te falando isso agora porque eu recentemente falei para minha equipe sobre isso, né? Que no início da agência, há 25 anos, quase 26, em janeiro, a ideia era educar clientes, não era prospectar clientes que estavam na agência. A gente tinha um sonho, e eu acho que quando tu vai empreender, sempre tem isso, né? Tem um sonho. O nosso sonho era criar clientes, desenvolver clientes. E assim a gente começou. E qualquer cliente era motivo. E, bom, foi difícil. A gente começou em janeiro, que nem eu digo assim, mês errado, ideia controversa, né? Para 2 caras que estavam fazendo outras coisas da vida e que não estavam mal, mas que resolveram abandonar essas coisas com jovens, menos de 30 anos, né, naquele momento, acho que tinha uns 26 por aí. E certo? falando 25 anos atrás, estamos falando de 2008, um momento... Não, 25 anos, estou em 2025. 2000. Janeiro de 2000. 2008, não, porque foi quando nasceu minha filha. Então, eu levei 8 anos, demorei 8 anos empreendendo para ter o primeiro filho, que é outra coisa que eu acho que é interessante. Os filhos mudam a lógica de a gente lidar com o trabalho, né? Mas foi bacana, a gente começou. Era uma outra propaganda, era um outro negócio, agência. Tinha uma outra dinâmica. Quando a gente falava em digital, a gente falava em fazer sites que eram acessados por linha telefônica. Pouco barulhinho. fluxo. E esse barulhinho, aquele barulhinho que a gente ouvia, né? Era o barulhinho que deixava o teu telefone de casa fixo ocupado. Bloqueado. Tu acabava trabalhando mais de madrugada porque tu pagava um pulso só, né, quando tinha que fazer alguma coisa. Tu não pesquisava, mas não era como é hoje. Sim. Né? A gente não perde tempo para... E era outro tempo, assim, maravilhoso, um processo criativo bacana, um processo criativo equivocado, porque a gente criava e as coisas legais, premiáveis, eram muito mais para a cabeça dos publicitários do que para o resultado final.
E aí, toda vez que falam sobre essa discussão entre agências, as mudanças das agências nativas do off para o negócio que tem hoje e a invasão do digital nesse negócio, tô falando porque tu também tem essa... Vamos chegar, vamos aprofundar depois disso, mas todo mundo atribui a história do digital, propriamente dito. E eu acho que não. Eu acho que é do processo. A gente fazia um processo, eu comecei nesse processo de briefing para ter uma ideia criativa. E muitas vezes o planejamento vinha após criação e, inclusive, a ideia do cliente mudava sobre aquele produto, serviço, enfim, pós-produto. A gente viu vários produtos alcançarem um outro nível de entendimento pela publicidade. Havaianas, só para pegar um exemplo. Assim, Love Marks da vida. A esponja de aço, várias coisas mudaram pela propaganda. Tiveram uma outra percepção de mercado pela propaganda. E hoje é completamente diferente. Hoje tu faz uma análise de dados diferente. Eu também posso questionar isso e dizer que olha mais para trás do que para frente, por vezes, e arrisca menos do que arriscava antes. E eu não acho isso positivo. E eu tento, dentro do meu negócio, fazer o equilíbrio dessas duas coisas. Por ter esse histórico, eu brinco assim, o repertório para fazer o meu prompt é melhor do que muitos. Porque dá para colher das coisas, dá para esperar a primeira resposta da inteligência artificial e aí, a partir dela, começar uma outra construção e tal. Mas foi um outro tempo, aquele foi um outro tempo. Esse é um tempo que eu acho que é de transição que a gente está passando. Mas embora... antes de começar, que a gente ia falar, tá difícil, mas o que eu não te falei naquele momento é que eu acho que é passageiro. A minha dúvida é quanto tempo vai levar para passar e se isso realmente vale a pena, tá? Mas eu acho que é passageiro. Tem um ponto que trouxe muito bacana aí, na questão criava-se campanhas pensando no prêmio, né? Muitas vezes elas não eram validadas. Mas tu acha que elas não eram validadas só pelo conceito ou porque realmente não se tinha ferramentas para validar? Era simplesmente vendeu ou não vendeu. Mas hoje, até trazendo essa analogia que tu fez, o balanço, às vezes não vende, mas tu tem um grande impacto para a marca e tu consegue mensurar. Coisas que lá atrás talvez tu não conseguiria mensurar esses dados. Tu acha que tem algum conflito nisso, no sentido de não ser só premiável e ela alcançava outros objetivos? Eu acho que não era, talvez não fosse pensado dessa forma, mas faz muito sentido isso. Eu acho que teve muita marca que construiu em cima da campanha e não necessariamente gerou leads, não se falava leads, né? Não se gerou consumo ou consultas. Eu acho que tem muito mais a ver com isso. A gente era muito empírico, né? Quem trabalhou com varejo automotivo, aí fazia uma campanha e tal, e aí na segunda-feira ia avaliar, os caras diziam, não teve ninguém na loja. Mas tu não olhava pro histórico, pô, que final de semana era aquele, o que tinha acontecido, as pessoas, como elas estavam, qual era a percepção delas para determinado produto. Tal. Era só, esse anúncio não vendeu, que era outra lógica, né? Anúncio vendedor. A discussão se colocava preço ou não. Né? Eu vejo hoje no digital, a gente, se não tem preço, não coloca. Né? Chama, tenta captar algum dado desse cara para daí poder tratar. Se tu tem preço, joga ele enorme. Esquece o resto, diz que tu tem preço. Então, as coisas ficaram hoje mais visíveis, mais diretas, né? Naquele momento, era um anúncio só. Tu podia até ter uma estratégia, no rádio eu vou fazer uma coisa, no jornal eu vou fazer outra. Tu sabia que o cara que queria comprar um carro, ele ia para o jornal. Ele poderia até comprar o jornal somente para ir até os classificados ou até o corpo do jornal. Até isso. Faço nos classificados, faço no corpo, no final de semana. Como é que eu lido com isso? Eram os desafios que a gente tinha na época, né? Eu acho que teve muita marca que se valeu das peças. Renner foi uma marca que construiu muito em cima de anúncios incríveis que não tinham... A Renner que a gente conhece hoje, né? Que a gente vê uma loja de departamentos
incrível, assim, uma marca nossa, gaúcha, que a gente tem que... Nos representa, né? Pô, cara, eu acho que a gente tem que bater palma sempre para eles, assim. Mas lá atrás tinham peças, eu vi peças muito legais, até hoje eu lembro de uma que eu acho que é do Dudu Vanoni e do Gerson Latuada, que era um salto alto e o título era Dia da Mulher, perdemos a conta de quantos monumentos ajudamos a erguer. E era a silhueta de um sapato. E talvez eles não vendessem tanto sapato ainda na época. Nem é reconhecida por isso, né? Mas era um título incrível, deve ter tido um monte de prêmio, e era uma peça. Eu me lembro de ter olhado aquela peça, cara, eu queria ter tido essa ideia, né? Com todo publicitário, por que não pensei Por que não pensei nisso? Eu não tinha nem o cliente, nem a peça. Mas era... E talvez eu tenha... Eu tenho certeza que eu não errei o nome dos... Talvez eu tenha errado o cliente, talvez tenha sido Paquetá. Mas cara, é deles. A peça também, eu sei que era deles, porque eu tenho na memória, pô, esses caras fizeram um trabalho incrível. E hoje não tem mais tempo para isso. Pode reparar, assim, a gente não vê mais uma chamada incrível. Não é mais estático, tem um outro tipo de diálogo, a gente briga com influenciador, a gente briga com... Sim, aspas, tá? Conflito de alcance. O Edu Simon, que a gente trouxe na Semana ARP, da Galeria, que hoje é a maior agência independente do Brasil, e que esse cenário... Bom, o que quer dizer com independente? Né? Não é uma multinacional. Né? Que em São Paulo, ou tu é multi, ou tu é galeria. Né? O resto... Ele estava falando sobre os ruídos, né? E que hoje o poder da ideia não está... O poder da comunicação não está não só nos dados, mas em se destacar no meio dos ruídos. E aí vem aquela coisa, às vezes o silêncio aparece no meio do ruído, às vezes algo clean aparece no meio do ruído, né? Então a gente tem que saber onde a gente está. A gente talvez numa campanha tenha desdobramentos completamente diferentes, que era uma coisa inadmissível há 20 e tantos anos, né? Desdobramento era desdobramento, cara. Era seguir aquela linha, uma variação da chamada e tal. Formatos, mais do que qualquer outra coisa. Exatamente. Cara... Mas esse ponto que tu traz, que tu não vê mais um anúncio, será que não é por não ter tempo de ter sido impactado por ele? Porque antigamente, nessa analogia que tu trouxe, carro era em jornal. Depois que tu mandava pro veículo, não tinha mais como mudar. Hoje tu bota no digital, se ela não alcançar, sei lá, 50 mil views em 24 horas, tu derruba. Não serve, não funcionou. Né? Acho que a tua analogia tá muito mais sobre tempo do que sobre a própria propaganda. É que tem, olha só, 50 mil views, seja lá os números de views. Só chutei um número. Eu posso ter o view e eu posso não ter acessado porque eu não quero me expor, mas eu gostei. Eu gostei daquilo. E daqui a 2 ou 3 meses eu vou procurar essa revenda ou vou procurar aquele modelo. Pode acontecer. A gente, no digital, abriu mão dessa construção, na minha percepção, dessa construção mental. A gente estabeleceu que o que vale é olhou, desejou, clicou. E aí vai gerar o lead. Né? De alguma forma gerar o lead. Inclusive, se eu não preencher o formulário, eu já sei que posso perseguir aquele cara até que ele preencha o formulário ou me dê algum dado naquele sentido, que me leve até ele. Eu acho que essa velocidade a gente desrespeita a construção mental das pessoas. E quando é um pouquinho mais sólido, por exemplo, assim, eu quero um determinado produto porque eu tenho uma memória sobre esse produto, e se não fosse assim, a gente não teria grandes retornos, né? De brinquedos mesmo, assim. Sim. Tipos de produto, consumo de alimentos, não teria essas ideias de vintage, esses traz uma releitura, né? Long play. Eu conto para os meus amigos isso porque eu tenho um grande amigo que hoje mora na Inglaterra e ele comprou o primeiro CD da turma, assim, o primeiro aparelho de CD. E aí uma CD, cara, por que tem que comprar CD? Eu ainda lutava pelo LP, né? No mesmo dia eu comprei na loja algum LP, não me lembro o que era. E ele comprou o aparelho e 2 ou 3 CDs que eram possíveis na época. E eles, cara, CD não tem ruído. Dá um corte nisso, 92 para hoje. Eu ouço recentemente alguém dizer que comprou um LP porque tem um estalinho
Isso é memória, né? Uhum. Então, a gente não pode desrespeitar esse tipo de memória. É muito profundo. E quando a gente exige essa pressa da tela, do girar, e a gente entra nessa neura, talvez a gente esteja na manada. E o que eu estou te falando é difícil para convencer os clientes disso, porque eles estão na manada e estão sendo cobrados por isso. A área de marketing é cobrada, que é cobrada comercial, que é cobrada do CEO, De cima enfim, para baixo. mas tem uma construção. Então, o sonho de planejamento é eu conseguir ter um trabalho de marca legal e que eu consiga alguma forma para medir, é difícil de medir marca, e o trabalho dos leads, né, que eu consiga encaixar aqui. E pensa nisso dividido em vários produtos ou vários serviços. Então, cara, eu acho que eu acho hoje incrível trabalhar em comunicação. Gosto de trabalhar com gente madura, porque e ter a galera que consegue Trazer outras... dar velocidade, mas com gente madura que diz, peraí, vamos pensar um pouquinho, porque todas as reflexões são positivas, né? E, Fernando, como tu define hoje a profissão publicitário? Era muito fácil a gente falar de um publicitário. Ele cria, ele tem ideias fora da caixa, e com tudo isso que a gente fala... Tem um referencial estético diferente, um né? referencial estético Deve ser diferente. publicitário, Deve ser aquele ali, publicitário. cabelo verde. Ali, Tá olhando muito a embalagem, né? Não. Mas hoje, tá com essa velocidade, Mudou, cara. como tu resume a profissão publicitário? Primeiro que eu acho que não existe publicidade e propaganda, óbvio, mas eu gosto de falar que a gente tá num campo da comunicação. Né? Então, assim, inclusive, esses dias eu estive na PUC e eu acho que não tem mais RP na PUC, curso RP. Posso estar cometendo um deslize aqui, mas eu acho que não tem. Tem jornalismo, publicidade, design e alguma coisa de artes e alguns outros cursos ali. Por quê? O jornalista tão perto da publicidade, a publicidade está tão perto e todo mundo tão perto do jornalismo, né? Que as coisas passaram a ficar muito próximas. Quando a marca diz que quer desenvolver conteúdo proprietário e contrata um jornalista para isso, ela precisa de um publicitário. Mas o publicitário, aquele publicitário que a gente conhecia, que conseguia fazer um desenho sobre ele, olhar e chutar que aquele cara na rua é publicitário. Primeiro que hoje na rua vai passar o cara é design de alguma coisa, o cara é um estilo diferente. Pode ser qualquer coisa. Pode ser até advogado. Né? Não, nada contra os advogados. Não, tá? Mas, sim, só... Olhar um cara de terno e tal também não significa que ele seja advogado, alguma coisa assim. As coisas ficaram mais misturadas. E eu acho que todo mundo é um pouco publicitário. E essa é a grande mudança. Pode observar assim, qualquer coisa que o cara vá fazer, ele precisa comunicar. Esse foi um ganho que a gente teve. Tu não consegue abrir um café sem contar, sem montar o perfil, sem botar a plaquinha na frente. Tu precisa disso, né? Lá atrás, tu montava o café, contava que a vizinhança vá aparecer, ou fazia um flyerzinho, distribuía de qualquer... abriu o café, tal, tem promoção para os vizinhos aqui, e era isso. Né? E as pessoas iam conhecendo. Com sorte, passava um jornalista ali, via e resolvia fazer uma matéria dizendo que era legal. Ou tu contratava uma assessoria de imprensa que forçava a presença do cara ali. Ou tu mandava um media kit pro cara lá, pro cara ver. Pô, legal, vou até lá. Mudou. Eu acho que e os colégios têm ensinado isso, assim, o pessoal no ensino médio, assim, a entender melhor as coisas. Eu acho que todo mundo é um pouco publicitário. Por isso que eu me incomodo com a minha formação, tá? Com o meu diploma. Eu deveria ter feito outra coisa para poder... Acho que todo mundo... Que seria publicitário hoje. Qualquer um pode ser publicitário. Teve uma época que os jornalistas disseram que todo mundo era jornalista porque não tinha mais diploma, e foi uma guerra. E hoje tu diz que todo mundo é publicitário. Mas eu concordo, porque essa analogia que tu fez, de tu abrir um café e antes tu tentava que um jornalista fosse, hoje já passou 10 pessoas, já fizeram um monte de conteúdo, já compartilharam e um monte de gente viu, né? E tu tem que... Primeiro, vai ter que abrir e atender muito bem todo mundo, porque tu não sabe mais quem é quem. E tu não sabe o poder que tem aquelas pessoas. A gente identificava, né? Então ia lá alguém que trabalhava no jornal aqui, tu sabia que o cara... e tu tratava ele bem. E até, olha só que besteira, tu tratava ele bem, mas ele ia falar mal da gente onde ele não ia ter esse espaço na TV ou no rádio para falar mal.
Mas ok. Hoje, o cara é qualquer coisa de mercado. Sim. O cara vai lá e é mal atendido, mas ele tem lá seguidores, ele faz, e pior, se ele fizer um vídeo, se ele fizer uma argumentação legal, divertida, Ainda cara, potencializa. vai ganhar. Se for engraçado, piorou. Se for engraçado falando mal do estabelecimento, péssimo, fecha. Uhum. Se for algo engraçado falando bem, até pode não ser tudo aquilo, vai lotar. Mas eu queria fazer essa diferença entre o profissional da comunicação, aqueles que a gente, entre aspas, contrata para a agência, e esse cara que está surfando a onda, que até não sei até onde vai, esse é outro assunto que a gente pode discorrer depois. Mas a gente tem o profissional publicitário, e como tu enxerga o profissional gaúcho, esse cara, com o restante do Brasil? Como tu vê a publicidade gaúcha em nível nacional? Por que essa pergunta? Pensando até nessa analogia, antigamente tu fazia uma propaganda, ficava aqui. Uhum. Hoje essa propaganda vai para o Brasil inteiro e tu não sabe mais para onde vai, porque se espalha. Como tu tá enxergando esse profissional aqui e se o Rio Grande do Sul ainda está na ponta do nosso grande Brasil? Nesse sentido eu acho que publicitário. vou começar pelo fim. Acho que não está na ponta. Acho que é uma luta que a gente tem que ter, e aí é uma luta que é legal ter o espaço para poder dizer isso, assim. A gente precisa que as marcas mantenham seus departamentos de marketing aqui no Rio Grande do Sul. Porque isso vai alimentar uma indústria criativa muito potente, que já exportou talentos incríveis. Vou dar um exemplo, tá? Mamíferos, da Parmalat. Uhum. O autor era rei gaúcho, saiu daqui e foi para São Paulo. Muita coisa que a gente viu da Raider, Marcelo Pires, cara daqui. Então, fora outras coisas, tá? Tem muita gente talentosa daqui que nos anos 90, anos 80, 90, foi para São Paulo e que às vezes a gente nem acredita que o cara era gaúcho. Então a gente sempre o Rio Grande do Sul foi um berço de criativos com grande potencial ou com resultados incríveis. Por que as marcas, muitas delas, e deve estar passando pela tua cabeça umas 3, 4 rapidinho, assim, por que elas levam para fora? Olha só, e eu disse que começa por trás a resposta, pelo fim a resposta, porque economia ajuda muito, tá? Quando eu começo a negociar a partir de outro lugar que não é daqui, a marca sendo daqui, eu trago outros agentes para o processo e todo mundo tem algum ganho nisso. Quando eu estou com tudo aqui, aquele gaúcho que vai lá e faz a venda do jornal de Recife, ele tá ganhando alguma coisa e está deixando a economia girar aqui. Né? Então, acho que isso é bem importante. Esse é o primeiro grande passo. As marcas gaúchas respeitarem a raiz delas. É bem importante. O segundo, o resto da pergunta que era se a gente não está mais acho que não sei se teve na ponta alguma vez, mas a gente não é mais tão relevante como era. Isso não é demérito, não é falta de talento nosso, é uma questão econômica. A gente tem outros estados com uma economia muito potente, agências muito potentes, publicitários muito fortes. Paraná, São Paulo eu nem vou falar, porque o interior de São Paulo às vezes é mais forte do que os outros estados. Aconteceu com o Rio Grande do Sul, acho que a mesma coisa aconteceu com o Rio de Janeiro, tá? Que também teve uma queda criativa, tinha agências no Rio que eram incríveis, e de repente a gente não vê mais. Mas o Paraná ganhou força, São Paulo sempre teve, o Espírito Santo tem um potencial criativo bacana, agências bacanas, Minas, Pernambuco, e hoje a presidente da Federação Nacional de Agências de Propaganda, a partir do ano que vem, ela é uma gaúcha que mora no Ceará há 20 e tantos anos, e vem do Ceará esse presidente. Então, sinal que alguma coisa está acontecendo por lá, aliás, os estados do Nordeste, as agências têm um olhar muito bonito para o negócio, muito romântico para o negócio, coisa que a gente foi perdendo, tá? A gente aqui foi perdendo um pouquinho. Por que tu acha? Porque lá passa o Brasil inteiro? Porque aqui a gente é muito crítico, né? E a história dos dados virou uma regra. Né? Dados, ROI, dados. Cara, e eu
arrisco dizer que muitos dados vão tolir a criatividade. Eu tenho essa impressão, assim. Porque se eu for criar alguma coisa pensando que eu tenho que dar respostas a todos esses números, talvez eu não encontre o melhor caminho. Eu vou responder a todas elas e aí... E sempre vai ter um que vai ser negativo, e daí tu muda uma rota, talvez por dados não tão relevantes, né? A analogia que eu sempre faço é, se 2 times de futebol tiverem o mesmo esquema tático, por conta dos dados, quase que a mesma capacidade física, e forem usar o mesmo esquema, cara, vai 0-0, né? A única chance de vencer é algum maluco ali dar um drible, enfrentar. E aí ele não faz isso com dados, né? Ele faz isso com treinamento. Então, esse enfrentamento um para um tem que ter. Tu pode até me dizer que em 90 minutos tu faz isso bem decupado, 1 minuto e meio, 2. Eu concordo. O resto a gente fica trocando em volta. Eu concordo. Perfeito. Mas tu tem que ter esse minuto meio aí. A gente não está tendo. A gente aqui no Rio Grande do Sul não está tendo. E acho que a comunicação como um todo, a publicidade como um todo não está tendo esse minuto e meio. Daí quando dizem, não está mais tão criativo, ou nas redes a gente vê puxarem campanhas antigas e dizem, olha só, né, nesse tempo que era bom, esse tempo não tinha nada de trava perto do que tem hoje. É só olhar se aquela peça refeita, aquele vídeo refeito, se deixariam circular mais do que 1 hora em algum lugar. Não, tem várias coisas que não passariam também, né? Exato. Tem, eu sempre faço uma busca em cima de redes e coisas que o convidado discorre aí pela comunicação, e por tu estar à frente de várias instituições, eu peguei uma frase que é defender o mercado da propaganda. Como defender esse mercado que está cada vez mais fragmentado e também cada vez com menos essência da publicidade de tudo isso que a gente vem falando, né? Vou começar por um aspecto assim bem simples, tá? Com uma pergunta que de repente na tua pesquisa tu deve ter passado por ela, porque eu já falei isso várias vezes. Qual é a diferença básica entre um veículo de comunicação ou uma rede social? Um veículo de comunicação, quando eu falo, um jornal, um portal, claro, e a rede também, qualquer uma delas. Se eu jogo uma informação, no meio dessa informação eu tenho publicidade, eu tenho espaço publicitário e eu vendo isso, né? E alguém emite e alguém recebe. E alguém vai consumir aquela publicidade. O veículo publica a partir dos jornalistas dele, do que ele, né, vai botar publicidade no meio, e alguém vai receber. A lógica é a mesma. Por que eu taxo os veículos normais de uma forma e as redes de outra forma? Sobre o conceito de elos digitais. São elos digitais. Isso eu enfrento assim, na federação e como membro do SEMP. Assim. Eu não gosto disso, cara. Eu acho que é tão... quando eu falo defender a propaganda, defender por isso. Sim. Eu acho que a regra tem que ser a mesma. E falo baseado no que me fez acessar as associações. Teve um momento em que nem o Sinapro, nem ninguém olhava para uma questão tributária. Então, a gente tinha agências digitais no começo, que tinham lá redatores, diretores de arte, todos eles inscritos num formato, e, portanto, com um salário normativo menor e com uma tributação sobre aquele salário também menor. Eles custavam menos. E as agências tradicionais, ou off, custavam mais, porque os salários normativos eram maiores e porque o salário do cara, o mesmo salário, aqui custava mais, em termos de FGTS, do que esse aqui. Tá? Esses aqui escondidos na tecnologia acabavam tendo benefício. E aí, quando eu emitia a nota fiscal também, esses caras pagavam 5%, 6%, 7% e a gente pagava 18%. E aí eu expus isso para os meus colegas de mercado, dizendo, cara, no mesmo trabalho de X mil reais, esses caras
podem vender por menos, que é o que está acontecendo, ou se venderem pelo mesmo valor, vão ter um lucro maior. Desde então, eu defender regras iguais. Porque já não estou com a comunicação, tudo que é de novo entra pela comunicação. Sim. Todo mundo é publicitário, né? Por isso tudo entra pela comunicação. Não existe começar um negócio e não contar. Tu conta antes de começar, inclusive. Não existe, cara. Ninguém faz nada. Ninguém chega a posição nenhuma sem contar antes, sem ter seguidores. Né? Lembra que a gente brincava, não me segue, eu não sou novela. Cara, hoje tu não consegue. Eu arrisco dizer que se alguém assumir um determinado cargo, seja ele qual for, as pessoas vão olhar quantos seguidores ele tem. Né? Então, tu precisa ter. Eu brinco, a minha filha é atleta, né, de natação, e é uma geração que não gosta eles não, o feed deles é vazio, né? E eu digo, tu tem que colocar, tu tem que contar que tu fez esse treino, tem que contar que ganhou, tem que contar que é campeã daqui, campeã dali, porque senão não adianta me perguntar se vai ter patrocinador ou não. Eu não consigo fazer mágica, o cara vai... Mas tu é publicitário? Não consigo. Pra filha é pior, cara. É pior. Mas, parece que tu não quer fazer, mas é pior. Então, eu acho que quando defender, para fechar essa... Defender é isso. Lutar por regras equivalentes. É isso, assim. E não é aqui eu não estou levantando bandeira, é só porque é tão lógico que chega a ser ofensivo alguém te dizer que não, elos digitais, não, é diferente. Isso tem a ver com fake news. O que tem a ver com fake news? O espaço publicitário que está no meio, o que tem a ver com fake news? Se aquilo tiver uma informação equivocada ali, ou ofensiva, o CONAR vai agir. Então pronto, cara. E o que tu acha que falta hoje para ter uma comunicação... Não vou ficar falando como era antigamente, ou aquelas que realmente brilham os olhos. É a falta de briefing, é a falta de um planejamento, ou é a falta da ambição? A gente vê um monte de marcas querendo inovar, a gente precisa inovar, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Mas quando a agência vem e propõe algo que realmente pode inovar ou sair da caixa... Dá medinho. Daí tu tira o pé, né? Não, vamos voltar pro tradicional porque tá vendendo, né? É isso, cara. É o medo de arriscar e perder aquela venda, né? Quem joga game, né, fica nisso, né? Tu passa por uma fase 2, 3, 4, aí tu pensa assim, arrisco? Mas já tô na fase 7, eu nunca cheguei aqui. Tu não arrisca e perde, igual, né? É um pouco isso, assim. Eu acho que falta, tu usou uma palavra muito boa, assim, falta ambição. Porque precisa ter ambição, e aí não é uma ambição só de quem está criando, ou fazendo, ou da agência, ou da equipe interna do cliente. É uma ambição de quem lidera. E talvez o medo esteja ofuscando a tua vontade de fazer as coisas. Porque arriscar um negócio para qualquer coisa, né? Arriscar é arriscar, né? Vou fazer tal coisa, vou sair de mochila, viajar o mundo. Vai arriscar, cara. É um risco, né? Hoje é um risco bem mais controlado do que era. Mas é arriscar. Vou pegar a minha marca e vou dar um jeito de montar uma garrafa que, quando o cara do podcast for tirar meu rótulo, não vai ter jeito que vai aparecer na garrafa. É um jeito, né? É um jeito. Mas vai custar mais, eu vou ter que fazer assim, tá, beleza. Mas tu tem que estar atento, né, às coisas, assim. Como é que... Tem um esporte que eu acho muito legal, a gente falou em ruído aqui, né, que é o tênis, como eles trabalham as marcas, né? É tão leve, tão sutil, mas eles trabalham em posicionamento de câmera. Sempre, o cara tá dando saque, momento importante, tu vai ver uma marca. O cara tá recebendo, vai ver uma outra marca durante o jogo. É marca só, né? Aí é branding, não é produto, mas é marca. Aí tu vai trabalhar o atleta, tu vai trabalhar a entrevista, tu vai trabalhar alguma coisa, né? E provavelmente as ativações no local. Não acredito que... E tu falou antes muito o clean, né? Que se diferencia é o tênis, né? O tênis, golfe. É claro, tem um público muito restrito, né? Sim, segmentado. No futebol, eu brinco, né? Meu time teve à beira do colapso recente. E aí os caras diziam assim, poxa,
como é que vai ser? Eu disse, lá vamos nós ver a placa de publicidade, coisa que a gente nunca viu antes, que nem da outra vez, né? Daí a gente conhece um monte de marca, marca da Série B, né? Mas assim, olha, o futebol é incrível, né? Ele consegue, o futebol é incrível, cara. Ele consegue ter 5, 6 bets lá, nas placas, na roupa do cara, e o No patrocinador. mesmo frame ali tem 5, 6 Que marcas de loucura, bets, né? Na plaquinha aquela, tem 2 ou 3. Eu não sei que acordo eles fizeram, mas deve ter um acordo nisso que nenhum bloqueou outro, porque até então não podia, né? Anunciavam uma empresa de aviação, era Era aquela. aquela. De refrigerante, era aquele, acabou. Os caras fizeram uma mágica, e tem uma mudança aí, né? Acho que isso quer dizer, não tem mais nenhum time que não é uma bet na camisa. Na Série A não tem. Todos Tem são uns bets. nomes que eu nem sei que eram. Que são bets. Que são bets. Betano, eu jurei que era marca de tubos e conexões. Assim. Jurei, cara, sério. Pô, Ele engana, né? Mas esse é nosso, né? Esse é nosso, é antigo. Depois eu fui ver, né? E outra, como tem público, né? Cara, um troço que cresceu. Eu fico pensando como retail marketing, né? Como deve ter dentro dessas marcas a possibilidade de fazer publicidade, fazer ads dentro das bets, né? Porque tu tá ali procurando, de repente tu pode trabalhar alguma coisa. E frequenta com muita frequência, né? Tu tá sempre ali dentro, né? Então, todo esse é um espaço de mídia. Mas tu acha que a criatividade ela tá perdendo pros dados ou os dados não vivem sem criatividade? Os dados vivem sem criatividade e a criatividade vive sem dados. Eu acho que é uma questão de medida, de equilíbrio. Né? Acho que muitos dados atrapalham a criatividade. Atrapalham. E acho que a criatividade não consegue atrapalhar os dados. Sinceramente, assim, não vejo... Não é conflito. Não há conflito nenhum, assim. E aí a gente tinha que separar esse negócio, né? Deixa os caras serem criativos, testa. Você falava muito, né? Testa. Tem que ter mais teste. Mas depois virou, tipo, aquela lá disse que só tava testando. O erro dele é o teste. Eu tenho uma fala que eu me incomodo. Eu fiz recentemente um texto sobre isso, que é a história do erro, né? Errar para ter experiência. Cara, não, eu prefiro não errar. Então, parto do pressuposto que quando eu não tenho dado nenhum, eu vou pensar alguma coisa, eu já coloco um raciocínio de isso aqui pode dar errado, isso aqui pode ofender alguém. Eu já parto desse... É uma questão de bom senso, né? Partir disso. Mas parece que todo mundo precisa de dados para validar aquilo que ainda nem foi. Né? Não foi, não rodou. Mas eu vou lá e... mas será que isso aqui... meu público está me dizendo isso, meu público me disse aquilo, determinado, não vai encaixar isso aqui. E aí, quando vê uma ideia bacana, é barrada pelos dados. Por isso que eu disse, os dados atrapalham a criatividade, mas a criatividade não atrapalha os dados. E outra analogia, consistência ou inovação para construção de marca? Para construção de marca, acho que consistência é mais importante que inovação. Acho. Mas eu acho que precisa ter doses de inovação bem pontuais, que depois vem com consistência elevar essa inovação. Tem muito negócio que está inovando, tu nunca sabe o que o cara é, né? Sim, não queria aquela referência que tu trouxe do Love Marks da vida, né? Com isso eu não tô sendo pessimista, assim, eu dizendo, o cara o cara já disse que é contra isso, que é contra aquilo. Não sou contra nada, só acho que tem que ter medida para as coisas. Toda vez que tu conversa com alguém te diz que, vamos pensar fora da caixa, cara, vamos primeiro ver o que tem dentro da caixa, cara. Tu tem que estar convicto que talvez até o teu mercado esteja dentro da caixa e tu tá querendo sair fora. Pô, tá ali teu mercado. Tu já vendeu para todos tudo que tem para vender? Já explorou todo o potencial? Uma coisa que em prospecção a gente faz isso, né? Vou para fora. Olha o que tu tem em casa primeiro, cara. E os pares do que tu tem em casa. Pode ser uma grande saída, né? Começar por aí. Eu acho que e daí que por isso que eu digo que a consistência é importante. Consistência de raciocínio, consistência de entendimento. Entendimento é muito importante. Entender é muito importante. Saber o que está fazendo. Que é algo que eu acho que a gente perdeu um pouquinho. Assim.
conhecer profundamente o cliente, não tem mais tempo. Né? Tinha uma pergunta tua anterior, falando, o que prejudica? Acho que a gente não tem muito tempo, assim, tá tão ágil que tu coloca no ar muito rápido. Pô, a gente criava uma campanha e levava 90 dias para colocar no ar. Hoje, 90 dias, já Era rodou a lindo, campanha né? inteira. Pô, Que saudade. tu enjoava do negócio. Era engraçado. Não, quem enjoava era o lojista lá na ponta, que via todo dia, né? Daí a gente brigava, cara, tu tá entrando na tua loja, tu tá vendo a vitrine todos os dias. O teu cliente, ele viu uma vez até agora, calma. Isso aí. Hoje não, né? Hoje não. Hoje perdeu isso, né? A velocidade... Eu acho que a velocidade tá acabando com a comunicação, com a essência da comunicação. Vulgarizando. Isso, vulgarizando. Bela palavra. Acho que sim. E a gente tinha, antigamente, a comunicação, ela vinha na jornada de, tu tem um comercial de televisão, é aqueles 30 segundos, 2 minutos, enfim, que vai rodar aquele espaço para propaganda. Hoje, o consumidor, ele tem a opção de pagar para não ter a comunicação. Como voltar à comunicação? Se fala muito, né? O público não gosta de propaganda. E até se vende, né? Se tu adquire aqui, paga, tu não vai ter propaganda. Se vende isso já hoje, né? Pro cara não ter a propaganda. Mas como o cara voltar a ter o interesse pela propaganda, como a gente vê quando uma marca puxa algo retrô, virar, nossa, né? Aquela do Eduardo e Mônica que a gente viu, todo mundo falar, que saudade do tempo. Pô, aquilo é porque tu gostava da propaganda, senão não te dava essa memória afetiva. Como fazer a propaganda voltar a ter esse carisma e parar de ser invasivo como tá cada vez mais? Como é que a gente torna a propaganda compartilhável? É isso, Baita. Né? Ela tem que ser boa. Tem que ter uma história legal. Tem que ter uma história legal. Tem que ter um molho nisso tudo. Eu posso até utilizar uma técnica que é trabalhar 30 segundos chamando para algo maior, compartilhável. Até pode ser isso, pode ser uma estratégia, né? Poxa, mas a gente via tanto comercial que abria naquele programa de domingo, né, à noite, caríssimo, que abria com 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, né, e a gente parava para ver. Lembra que os caras começavam dizendo, vai ter um negócio. Cara, a gente via algo incrível. Hoje, a Kombi da Maria Rita teve um pouquinho disso, né? Teve um trabalho digital e tal. Mas não sei se ela não reverberou muito mais por, foi feito com IA. Acho que sim. Acho que foi do que a própria propaganda, né? Tinha esse toque, né? Toque tecnológico aí que foi bem importante. A música, né? Pelo que eu entendi, no YouTube, pode falar YouTube? Pode. o Belchior foi super consultado. As perfis. E como nossos pais, absurdamente, assim. Poxa, retomaram, a família Belchior deve ter curtido, né? Retomou algo bacana, assim. Eu como fã do Belchior, assim, acho que foi das letras dele. Acho que foi bacana, cara. Mas, assim, vindo no ponto, né? Como é que a gente resgata? Eu acho que sendo criativo, sendo bacana, sendo bonito, sendo memorável, dando orgulho. O compartilhável é quando alguém... acho que tem 2 coisas que levam. Ineditismo. Eu acho que ele não viu, vou mandar para ele, para ela. Enfim, vou mandar primeiro, né? Vou mandar qualquer coisa. E o que é bacana, o que te emocionou. Tu divide com as pessoas o que emocionou. Recentemente teve aquele vídeo recentemente, não é tão recente, tá? Mas aquele vídeo daquela mulher grávida com um pai com Alzheimer. Se eu não me engano, algo... Puxa, cara, eu acho que é holandês ou sueco, coisa assim. E que é lindo. É lindo aquilo. Olhar aquilo e não sentir vontade de correr uma lágrima, se é que ela já não correu. Cara, aquilo é uma propaganda compartilhável. Veiculou, acho que até pode ter veiculado, talvez numa versão menor, mas veiculou. Eu acho que é isso, sabe? A gente conseguir saber o que encaixa na TV, no rádio, em qualquer outro veículo, e o que encaixa na rede. Aqui nas redes pode ser um pouquinho mais extenso, né? E de repente nos canais off, ou essenciais, como eu gosto de dizer, talvez tenha que ter uma versão mais compacta, mas tem que ser legal, tem que ter ideia. Imagina, eu fico pensando, quando eu dei aula, eu fazia uma coisa que eu acho que é bem importante a gente fazer, um exercício para a gente fazer. Eu pegava coisas prontas
e pedia para os alunos fazerem o briefing daquilo. De trás para frente. Quando a gente faz esse exercício, imagina, pô, como é que os caras chegaram nisso? Tu começa a montar o briefing. 100% deles, a primeira vez que eu fiz isso, eles entregaram pronto. Eles descreveram a campanha. Uhum. Não, vocês vão fazer de novo, vocês vão pensar que vocês não sabem que campanha. Esse exercício motivou muito eles a entender o briefing como ele começa. E eu acho que a gente pode fazer isso assim. A gente pode pegar trabalhos, olhar o briefing, questionar esse briefing, provocar em cima desse briefing, para daí realmente criar algo que seja compartilhável. Mas hoje tu não acha 10, né? Como esses que tu citou aí de exemplo, né? Não acho. É difícil, né? Ou estão espalhados, a gente não vê, né? Pode ser. Mas realmente. Por tu estar inserido numa bolha, como tu disse, o que aconteceu, assim, tem um negócio interessante, tu, como gremista, tu deve ver coisas do Grêmio e achar muito legais, né? Uhum. Mas tu vai olhar como publicitário, bem mais ou menos, Não, né? bem mais ou menos. Mas é que mexe com a tua paixão, né? Com a minha, pro Inter ou qualquer outra coisa. A gente é assim, por marca, né? Eu gosto marcas esportivas, eu gosto de uma determinada marca. Uhum. Quando meu time não estava com essa marca, estava com uma outra que eu não gosto, eu não comprei nada dele. Porque eu não gostava da marca. Não comprei mesmo. Deixei passar, usava retrô, não sei o que lá, a UD. Quando virou, voltei a usar. Tem isso, tá? A gente tem rejeição também, algo que a gente às vezes não presta atenção, né? Mas a rejeição é um ponto bem relevante. Bem relevante. E nunca vi essa marca fazer nada para reverter a rejeição. Pelo contrário, eles têm um estilo eu sou assim. Avesso a esse estilo, que eles forçam esse estilo assim absurdamente. Tá, não gosto. Pronto, não vou comprar. Não vou mesmo. Embora meu filho goste muito, e ele compre assim, por meu contragosto, mas cara, eu acho que realmente a gente não vê. Eu acho que tem a ver com paixão. Acho que tem a ver com a gente conseguir convencer os clientes a fazer algo apaixonante e investir nisso. Porque fazer algo bom é um pouquinho mais caro do que o normal. Investir nisso, que bela frase. Onde é que está o dinheiro da publicidade? Melhor que a frase, baita pergunta. A gente tinha... Vamos lá. Antes era fácil, né? Antes era fácil. Tá na TV e no jornal. E agora? E tu olhava lá e dizia assim, o cliente é tal tipo de perfil, ele destina do faturamento dele 1%, 1,5%, 2%, 3%, depende do negócio, tá? Ele destinava. Tu pegava aquela grana, olhava, montava um plano e dizia assim, eu vou para a TV com tanto, eu vou separar a produção, criação aqui, eu vou para a TV com tanto, vou para o rádio com tanto, acabou. Hoje, o departamento e podia ter um cara só no marketing, 2. Hoje tu precisa de um time no marketing para poder monitorar o que está acontecendo, monitorar o que a concorrência está fazendo, o que eles estão fazendo, a concorrência está fazendo, e atender a quantidade de fornecedores ligados à comunicação. Por quê? Tem o cara de performance, tem o cara do site, tem o cara tem o cara que representa os influenciadores ou influenciadora, tem a agência de propaganda, tem o veículo, é um monte de gente, cara, um monte de gente. Se tem um monte de gente e todo mundo está indo, eu vou usar uma expressão de vendedor, tá? Vai todo mundo beliscar o cara, fracionou. Então, o mercado também ficou mais restrito porque fracionou, né? E mais incrível, tu precisa fazer tudo. Isso é regra. Se tu, ou fazer uma coisa só e apostar naquilo. Fazer mais ou menos tudo pode não ser legal. Sabendo que tem materiais que funcionam numa determinada estratégia de mídia e que não vai encaixar aqui. Então, não vale mais fazer um só e distribuir. Vai ter que adaptar todos eles. Adaptar com inteligência e com criatividade todos eles. Então, não tem mais um lugar específico que está a grana da publicidade. Não. E tu acha que é por isso que as agências intermediárias estão sofrendo no mercado por não conseguir monetizar em cima de toda essa cadeia? Porque uma grande parte da grana que ficava para a agência está indo para o influenciador, né? Para o influenciador, para o SEO, para vários lugares.
E não estou contra isso, é necessário que Sim. vá. Se tu É a reinvenção da... E a agência não vai assumir esse papel. Isso é outro ponto. Assim. A agência vai assumir o papel estratégico, vai assumir o papel criativo e vai dar andamento para uma série de coisas operacionais, mas ela não vai assumir alguns papéis que são de mercado. Não tem... eu não vejo como, tá? Teve um momento que a gente pensou que as agências iam voltar a ter grandes espaços com todas as coisas dentro. As agências lá atrás, elas tinham fotógrafo, tinham, sei lá, tinha manchador, tinha uma série de... Eram estruturas muito grandes. Para qualquer agência, tá? Tu tinha que ter uma estrutura. Hoje não. Hoje tu tem um notebook, tá andando, já é uma agência. Uma, duas, três pessoas, tá funcionando. Funciona. Não tem galho. Das intermediárias, eu acho que a gente falou sobre isso antes de começar, tem uma margem, a margem diminuiu de resultado, e tu precisa de muito volume. Para te ter muito volume, tu precisa de muita gente para poder operacionalizar isso. No mínimo, pessoas para cuidar as ferramentas que... E aí o cara da agência pequena, ele consegue fazer isso melhor, porque ele tem menos cliente, uma vazão menor, trata aqueles valores com uma margem maior, e o cliente consegue entender, porque o intermediário ele quer ser grande, mas não consegue ter a estrutura que um grande tem, está com uma margenzinha pequena, está correndo um risco enorme com o negócio. Alguns olham, não vou mais seguir, porque não vou conseguir ser desse tamanho, não quero ser menor, então vou fazer outra coisa da vida. E os grandes têm que se manter grandes, tem que manter com prospecções de alto nível, com volume econômico grande para poder manter a margem. Embora tenha uma tendência muito grande para a gente questionar a palavra agenciador. Tem um grande amigo que diz assim que não questiona a palavra de agência, porque só as agências não querem ser agências. Todos os outros querem ser agências. De fato, todos os outros querem ser agências. Com uma falsa expectativa. Eu acho que o termo agenciador para mídia, ele vai deixar de existir com o tempo. Não podem querer me matar porque eu estou dizendo isso, mas eu acho que não faz mais muito sentido ser agenciador. Faz sentido tu trabalhar a ideia, trabalhar para o resultado, trabalhar para achar algum gancho comercial aí para o teu negócio. Acho que as agências serão essenciais. Acho que acho que é muito difícil dizer nenhum, é soberba demais, mas eu acho que nenhum, eu ia cometer o mesmo erro. Acho que é muito difícil aquela equipe interna conseguir construir ideias como quem está olhando de fora. Acaba ficando bitolado no único produto ou no único segmento, né? Isso. Acho que esse é o grande diferencial da agência. E se não fosse assim, não mandavam os times de todas as áreas para fazer curso, para olhar para fora. Então, para mim, tem esse aspecto. E essa agência que chega e apresenta algo incrível e tal, é bom que ela vá lá uma vez de quando em vez, né? Que nem diz no interior. Vai lá, apresenta, encanta, tá, quem desdobra o quê, como é que faz o quê, toca a vida, me paga, vamos adiante. Mudou, melhor ainda se tu não for chamado, se tu conseguir ir na frente. Por isso que eu falo que conhecer cliente é importante. Se tu conhece teu cliente, tu já sabe que ele vai te pedir. As agências ainda cometem um erro de começar o ano sem o card do Natal daquele outro ano, porque o Natal não vai mudar, né? Cara, o que pode mudar é ter uma tragédia, e tu ter que fazer correndo alguma coisa. O resto, cara, é padrão. Tá posto. A gente já sabe quando é a Copa do Mundo. Já fez o calendário? Já saiu o sorteio, né? Daqui a pouco saem os jogos. Cara, pega o negócio, faz o calendário. Mas ninguém mais usa. Eu já vi muita gente preenchendo até na última Copa, preenchendo. Vai ter figurinha? Não vai ter figurinha? Conversou com os caras da editora que faz as figurinhas? Pensou em alguma coisa com os caras? Pensou em fazer o Paulista diria isso, né, se tivesse aqui, o trabalho interno, como se fosse uma Copa do Mundo, né? Fez essa brincadeira, quem é que é o time tal, cara, tá aí, vai acontecer agora, né? Já devia estar pronto. Né? Eu acho que a gente comete esse erro, tá? A maioria das agências vem cometendo esse erro, não é de hoje, é de sempre, e aí deixa que o cliente faça o pedido e torna reativo. Acho que esse é pior cenário possível, ser reativo.
Mas tem a analogia de, às vezes, tu oferece e o cliente não aceita, daí tu oferece de novo, o cliente não aceita, e daqui a um pouco chega uma hora, vamos esperar, porque, né? Fala isso. O Silvio Santos não aceitava esse negócio. Né? Ele, como Camelo, cara, a gente, poxa, tá sentado na beira da praia, passa o cara lá com queijo coalho. Cara, imagina se o cara fosse, ele vende um negocinho daqueles num cenário de 50 barraquinhas de guarda-sol. Imagina se ele fosse desistir por conta dos nãos que ele não ouve, mas sabe que tem. Sim. Não pode, cara. A gente tem que... E não é papo de vendedor, é estatístico, cara. A gente tem que ter. E outra, se a gente... A menos que o cliente diga, cara, não me traz mais nada aqui, porque tu tá me trazendo a bobagem. Daí tem um outro cenário. Tu não tá entendendo o cara. Porque se tu entender o cara, tu vai levar algo... Um bom ponto. Se tu é negado, tu tá errando e tá culpando o cara. Tu já olhou para ver o que tu tá levando, já fez um olhar crítico para isso, né? Faz esse olhar, estabelece uma métrica, a cada 3 nãos eu vou rever o que eu tô levando, né? Sei lá. Sim. A gente falou 3. Estatística, números, dados. Vai cuidar disso. Para mim é isso, cara. A gente tem que ser proativo e quando eu tô te falando isso, tô torcendo para que a minha equipe ouça, porque seja. Porque a minha luta é essa. E a gente não pode cair nas demandas, assim. Isso vale para qualquer negócio de comunicação, para qualquer. Cair no universo das demandas, só responder é algo ruim. Vale para o varejo. Se o varejo tiver as coisas que as pessoas querem e não tiver nada novo impulsionando, talvez ele vai ser um cenário. Eu não vou naquele lugar, eu vou porque ele está ali, né? Não porque eu vejo algo bacana. A gente caminha para o fim do episódio. Eu não quero terminar antes de falar sobre a inteligência artificial e entrar só num tema até rápido, no sentido que lá no início tu falou que começou como planejamento, e aí o pessoal interno da agência comentou, quando precisa de um texto ele vem e faz, quando precisa... Talvez a inteligência artificial naquela época seria quem faria esses textos que tu estava fazendo. Como tu vê a IA dentro do mercado publicitário, se ele vai tirar os ruins e potencializar os bons, ou ele vai atrapalhar muito mais o mercado do que ajudar? Eu acho que vai ajudar. Muito mais, assim, vai dar mais vai de novo, dando velocidade, né? No problema, a gente queria tempo. Vai gerar mais ruído. Mas que tá melhor de fazer as coisas, de tu pegar um agente e lançar o teu repertório todo ali, receber, ler, lapidar, organizar, lançar de novo, com outro olhar, me dá por aqui, me dá por ali, e depois disso, tu dá o último toque naquilo que foi uma geração tua. Porque a gente comete esse erro, diz, texto do ChatGPT. Não, o texto é teu, tu que pediu, cara. Ele te deu uma resposta, baseado no que tu tá levando. Eu tenho dito muito isso, assim, cuida o que tu tá perguntando. Porque tu grande publicitário é o que vai saber fazer pergunta. Sem dúvida. Que é verdade, né? Sempre foi assim. O cara tá na frente do cliente, tem que saber fazer pergunta, para poder ter... Porque ele vai te entregar aquilo que ele está enxergando. Então, se tu fizer uma pergunta aqui, opa, eu não pensei nisso. Para aí, vou te responder, acho que assim, tu está gerando algo novo, que vai te dar uma... Mesma coisa, para mim, mesma coisa os agentes. A tua pergunta. O cara que não tem conteúdo, ele vai perguntar coisas com pouco conteúdo, vai receber algo que naturalmente as pessoas vão olhar e vão dizer, isso aqui não é autoral, isso aqui teve apoio do estagiário, do IA. Cara, eu acho que a IA ajuda. Acho que tem áreas que vão sofrer, tá? Produção de vídeo vai sofrer. A foto, né? Meio que difícil isso. Alguns trabalhos braçais, assim, que eu acho que também não eram necessários. Mas assim, um autoral bem feito sempre vai ter o seu valor. Cara, e onde é que a inteligência artificial entra aqui? Nesse espaço. Vai estar um Nando artificial e um Fernando artificial respondendo o quê? Né? Não vai escapar. Agora, que a gente pode jogar o episódio todo dentro de um agente e dizer assim, quero que as respostas dele sejam moldadas para um olhar mais assim. Talvez a gente vá se surpreender com o que vá assistir de resultado. Mas o original, cara, esse não tem, né? Esse não tem como mudar. Não tem como mudar. A piada,
Eles me perguntaram assim, IA vai afetar o humor? Mas de jeito nenhum, cara. De que forma, cara? Não tem como. Ele vai repetir uma piada, mas piada... Sim, né? espontaneidade não vai ter. Cara, não tem como. Né? Está mudando o nosso jeito de fazer humor, nosso jeito de fazer drama. Isso sim, está mudando. E sim, os agentes estão ajudando nisso. Ou sendo agentes dessa agentes não, mas ajudando nessa mudança. Que bom, né? Eu sou bem... entusiasta. Eu uso, gosto de usar, tenho cuidado para usar, porque estou entendendo que o que eu estou armazenando ali vai me ajudar ou vai me atrapalhar. Então, cuido para não perguntar bobagem, estou deixando as bobagens para perguntar para o Google mesmo. Né? Mas tomo cuidado. Eu sou muito feliz que a gente consiga ter... Não precisa mais ir na Barça, né? Não precisa mais ir numa biblioteca, fazer um monte de pesquisa. Adoro ler em papel. Ainda não consegui ler livro no Kindle, não consegui. Acho que talvez porque os óculos, talvez porque da luz de fundo, alguma coisa. Gosto de ler papel, gosto de folhear, gosto de ver o quanto eu tô... Mas tá diminuindo, né? Tá. Esse público. Vai envelhecendo e vai passar. E entra um novo já com outro formato. Até que um dia, algum jovem que nunca pegou um livro, porque leu tudo no tablet ou em outro formato... vai pegar e vai achar novidade. Cara, que coisa incrível. Olha como é que os caras faziam. Esses dias, meu filho me perguntou sobre a fita cassete. Eu disse, não, a gente gravava. Por que tu gravava? Você já tinha lá. Porque eu tinha que levar para dentro do carro, cara. No carro só levava... não tinha? Não tinha. Não tinha. Um clique. Tu tinha que levar, tinha que passar a música. Tu tinha que pensar na tua seleção. Porque tu se era um tivesse ET, uma música né? ruim, tu ia ficar passando para frente. É legal. Fernando, a gente caminha para o fim. Queria agradecer a tua participação. Acho que com a tua experiência no mercado da comunicação, para mim também, que estou nesse mercado, é legal compartilhar, porque a gente vai vendo que não está tão errado assim, ou não errou tanto assim com os problemas e percalços que têm surgido no meio da comunicação. Isso é muito relevante. Mas para a gente fechar, o que o Fernando pensa daqui para frente e o que tu vê como medos e desafios daqui para frente? Eu tenho poucos medos, tá? Poucos, assim. O que eu acho positivo e não me torna desatento, assim. Desafios vários, tá? Primeiro é manter o meu negócio, a minha agência, presente no mercado, atento ao mercado e conseguindo se transformar a cada momento. E talvez a gente deixe as transformações para o final do ano. Talvez as transformações sejam por semana. Talvez a gente tenha que aprender a evoluir. Esse para mim é o grande desafio, assim. Eu tenho um outro desafio pessoal, assim, que é eu preciso encerrar minhas atividades como personagem associativo, de liderança associativa, e aí mudar a etapa. Eu acho que eu já vou já demorou para ir para o fim. Faço mais 2 anos de ARP, ano que vem tenho 70 anos, em 2026, quero fazer uns 70 anos legal junto com a diretoria, que é incrível, assim, adoro minha turma, mas quero fazer e depois fazer uma transição legal da gestão. E aí, cara, eu quero realmente me dedicar às minhas coisas e à etapa final como empresário. Entendo, assim, eu imagino que eu não me vejo trabalhando nesse mercado com 65 anos, então daqui 11 anos. Né? Pode ser que eu esteja, tá? Não tem problema nenhum, mas eu quero... Em outro formato, com outros negócios, talvez de uma, assim, não na rotina. Eu já estou menos na rotina. Talvez com a tranquilidade que a gente tinha para criar antigamente. Para poder criar outras coisas e criar ambientes bacanas para que outros talentos venham e consigam botar aquilo que a gente vinha colocando. Acho que esse é o grande desafio hoje do dono, é
criar ambientes e situações e oportunizar clientes e unir com talentos, assim. Saber escolher pessoas que vão escolher os talentos. Perfeito. Eu acho que é esse o papel. Quero daqui... Tá fazendo só isso, só lendo mais em papel. Lendo mais, com mais tempo, assim. Mas eu preciso... Estou concentrado nesse próximo ano em seguir cuidando da minha agência, mais ainda do que eu cuidei, e olhando para esse papel associativo para um caminho assim de preciso fazer um fechamento nos 70 anos, assim, uma coisa legal que dê orgulho pro mercado e que eu possa dizer, pá, cumpri minha... Porque se todo mundo puder doar um pouquinho pro coletivo, não precisa ser o tempo que eu gastei, assim, pode ser conseguir doar verdadeiramente, porque esse é o grande desafio, ir lá e doar verdadeiramente, não pensando em alguma coisa de valorização pessoal. Se for lá doar verdadeiramente, cara, aí a gente consegue construir. Que massa. Fernando, mais uma vez, obrigado por ter topado esse bate-papo. Agora estamos conectados aí para seguir contando boas histórias. Legal. E tomara que tu consiga espalhar por mais ambientes a tranquilidade da comunicação. Eu acho que isso que está faltando. É dar tempo ao tempo, dar tempo para a criação, dar tempo para a criatividade, para unir o talento com boas oportunidades, que daí vai sair grandes propagandas, grandes comerciais. E para ti que acompanhou até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, fazer o conteúdo andar, que é para isso que a gente está toda terça-feira levando conteúdo para você, que é empresário e quer ter insights, assim como o Fernando trouxe esse lado da comunicação. Faz a tua comunicação valer a pena para chegar no fim do ano, como tu citou, né? E dizer assim, 2025 foi legal, que 2026 seja melhor e assim por diante. Na próxima terça-feira, a gente está de volta com mais um Comunicando e Andando. Valeu e até lá.